Oi, turma, tudo certinho, graças a Deus. Eu quero trazer aqui um roteiro, né? Principalmente quem parte do Sul, quem parte aí de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo para o Nordeste, tá? Então, o extremo Nordeste mesmo aí, muita gente tem essa dúvida quando vai pegar a estrada. Existem dois caminhos aí fáceis, né? Os melhores caminhos que a gente está acostumado a ver é a 116, que vai ali por Governador Valadares, ou entrando na 251, pegando aí Salinas, e aí você pega até a 040, entra ali em Belo Horizonte e um abraço, né? Então, tem esses dois roteiros. Quem já conhece esses roteiros, por favor, comentem aqui abaixo o melhor para você e o porquê você acha melhor. Vai ser muito bem-vindo aqui a sua opinião, porque para mim, na minha opinião, hoje, na atualidade, e vou explicar o porquê, para mim é por Salinas, tá? Então, eu gosto e gostaria muito de rodar apenas na Governador Valadares. Por quê? Governador Valadares, ela é uma rodovia onde tem mais postos de gasolina, tem mais cidades que você facilmente vai encontrar, só que as minhas experiências com essa rodovia não foi tão boa assim, tá? E também assim, a questão de ter muita cidade, uma próxima a outra, em um determinado horário, já não é tão confiável assim de trafegar, tá? Então, ser sincero para todos vocês. Até em questão mesmo de um acidente, um pneu estoura, lasca, fica mais complicado, assim também como na 251. Apesar de ter mais cidades, porém, os riscos são maiores em questão aí você sabe, né? Então, assim, hoje eu prefiro, né, trafegar pela 251, por quê? Por causa da pista. A qualidade da pista hoje, da 251 em diante, está bem melhor do que ali a 116. A 116, na minha última viagem, eu tive um prejuízo muito alto. Meus dois pneus da frente deu laranja e caí em um buraco. Claro, Silvas, mas foi um vacilo. Sim, uma parte foi um vacilo meu, em um dos buracos que eu caí, e acabou amassando a jante. Graças a Deus, o pneu não lascou e deu para seguir a viagem tranquilamente, porque eu estava muito próximo de um caminhão. O caminhão saiu do buraco e eu acabei caindo, né? Então, foi um erro, mas, contudo, os outros trajetos dessa viagem pela 116 está muito complicada. E agora, nessa atualidade, no dia que eu estou postando esse vídeo, ainda tem sido pior. Eu estou falando isso a nível de um ano e meio atrás, tá? Que a gente rodou 2 vezes por ela. Mas hoje, conhecendo a realidade, a gente recebeu aqui informações, tá? Que está muito caótica, e principalmente se chover. Se chegar o inverno, então, nem pensem em ir através da 116, porque está deteriorado. Quando chove, derrete o asfalto, tá? Já a 251 não tem esse problema. Porém, para você achar um posto de gasolina em um determinado localidade, já se torna bem mais difícil. E o pior de tudo, o agravante da 251 é a questão da rede. É uma área que você fica praticamente sem rede quase todo o tempo. E os postos de gasolina, elas são um pouco distantes. Um posto para que você tenha um acesso, um posto de saúde, principalmente assim, ó, eu sempre falo, quem viaja com criança, com pessoas idosas, devem seguir a 116, na minha opinião, tá? Assim, manutenção do carro é essencial? Sim, é prioridade em uma viagem, a qualidade do seu carro está intacta, mas imprevistos acontecem. Em questão mesmo de sinalização, a 251 por Salinas está bem sinalizada. Isso a gente não pode negar. Está muito boa a pista. Porém, contudo, é uma pista estreita e não tem tanta faixa adicional. Agora que fizeram aí, né, um trechinho de duplicada, mas ainda assim falta muita fiscalização nessa rodovia 251. Então, eu trouxe até um vídeo a gente fazendo ali a viagem, eu acabei falando algumas coisas que muita gente não gostou, como uma rodovia que não tem lei. E, gente, é uma verdade. Lei é no todo o território nacional, a gente deve seguir. Mas na 251, para que você vai pegar a primeira vez, e quem conhece
por favor, comentem. A 251, se você der um vacilo, fatal, né? Então, assim, o caminhão, ele tá aqui, de repente, ele quer ultrapassar outro caminhão e você tem que ter aquela atenção. Ah, é faixa contínua, eles não podem. Quem é a gente para estar reclamando? Então, eles vão lá, cortam, porque não tem, o caminhão tá andando bem devagarzinho, eles são obrigados. Na verdade, eles não, a gente é obrigado a ultrapassar na faixa contínua em algumas situações, porque se você ficar, você pode ter acidente, né? O caminhão tá ali subindo bem devagarzinho, não tem acostamento, eles ainda conseguem, né? Os caminhoneiros ainda conseguem ter uma sincronia dentro dessa rodovia. O caminhoneiro ainda tenta encostar um pouquinho para você passar, então você tem que ter bastante atenção, porque quando vem de lá para cá, também vem ultrapassando, e aí uma batida frontal é terrível. Então, é uma rodovia de extrema perigo, tá? É extremo, é um extremo perigo a todo instante. Então é uma rodovia que você tem que ter um pouco de experiência, tem que ter um pouco de malícia. Outras pessoas podem até falar assim, mas qualquer rodovia tem que ter malícia. Sim, mas essa você tem que dobrar aí os seus cuidados e você tem que ter percepção de tudo que está acontecendo na rodovia. Uma rodovia que eu estava até falando com um inscrito aqui, que é uma adrenalina a todo tempo. Então, assim, ela se torna muito mais perigosa do que a 116, a 251. A 251, melhor dizendo, do que a 116. No caso, a 251, ela não é uma rodovia para você rodar depois das 6, tá? Deu 6 horas, ainda tá claro, beleza. Chegar na próximo posto, próximo hotel, tá? Então, quando você chega na 135, aí tá tranquilo, melhor. Mas, se você estiver ali na 251, o quanto antes, começou a escurecer, por 2 motivos. Um que vocês já sabem, a gente não pode transitar à noite nas nossas rodovias brasileiras, na maioria. E o segundo motivo é porque você não acha hotel. E quando você acha hotel, o hotel vai custar 370, 400. Teve uma vez mesmo que a gente demorou, a gente chegou em uma cidade, né, Curvelo. E a gente pagou R$400 para uma noite. A gente parou ali, era 8 horas da noite, e quando foi 4 da manhã, por aí assim, 4h30 da manhã, a gente já levantou, não tomou café, só foi mesmo tirar um cochilo. Então, assim, tem que parar antes, e quer chegar cedo, sai um pouco mais cedo. A pressa é inimiga da perfeição. Aí você vai tentar correr, né? E acaba tendo algum dano. Mas assim, hoje, se você falar assim, mas qual a melhor rodovia para mim? Isso vai depender da sua condição hoje. O carro tá ok, pneus ok, tá tudo ok? Então, a 251 é um bom caminho. Porém, contudo, se você tiver dentro do carro criança, idoso, principalmente quem viaja só casal, mais aconselhável a 116. Ah, mas a 116 está tão alagada que bate água no meio do carro. Mas em algumas situações ainda assim é melhor. Se você não tem e for pela primeira vez, dá para ir tranquilamente, lembrando dos riscos e dos perigos que tem. Você já vai com o seu sinal de alerta ligado na cabeça e assim, dá para ir tranquilamente. Mas hoje a realidade da 116 é essa, e a da 251. A da 251 mesmo é questão da pista ser muito estreita e os acidentes, se você não tiver uma boa percepção, você não pode se distrair, né? Então, ter bastante atenção mesmo e seguir. Eu gosto das duas, porém, eu queria muito somente rodar pela 116, mas como hoje não dá e acaba atrasando toda a viagem por causa dos buracos e ainda pode estourar um amortecedor, pode quebrar algo do carro com mais facilidade, então eu prefiro ir pela 251, saio mais cedo de casa, passo pela 251, quando chega lá na 135, na 040, aí eu vou lá, tiro o meu cochilo, durmo e depois sigo estrada novamente, tá? Então fica aqui uma super dica. Eu não estou falando aqui que podem fazer o que quiser na 251, mas a 251 é uma pista que é muito pouco fiscalizada, um pedágio de R$8,
e não tem assim um alargamento na rodovia, e algumas situações, até teve um inscrito que a gente estava conversando, ele falando assim, cara, quando eu vi as imprudências que eles fazem ali na rodovia, eu falei, não, cara, não é bem imprudência, é porque às vezes é obrigado a fazer aquilo, então tem uma necessidade de fazer algo do tipo que você acha que é imprudência, mas acaba sendo imprudência de quem administra a estrada, do próprio governo daquela localidade e não dos motoristas, mas dirigindo de consciência, com bastante cuidado, dá tudo certo, tá? Então, eu deixo aqui a minha opinião, né? As duas são boas, assim, é necessário, né? As duas, mas se eu pudesse somente rodar pela 116, eu só rodava pela 116, mas a 251, ela me leva de forma mais rápida e com menos buraco, tá? Então, assim, se você gostou desse conteúdo, a gente quer bater mais um papo em questão de horários, quais são os melhores horários, a gente volta aqui para falar novamente. Então, é muito importante também a sua inscrição aqui no nosso canal, e se você ainda continuou com dúvida, deixa abaixo. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu!